um dos deputados federais mais votados de São Paulo e possivelmente candidato. A gente vai descobrir aqui. Nosso querido Ricardo Salles. Porra, você tá sumido, hein, Salles? Tá valendo, né? Não, você sumiu. Microfone, por favor. O microfone. Tamo junto, tamo junto. Tô te de vejo. volta, tamo de volta. Então, não te vejo desde o quê? Desde o ano passado. Desde o ano passado, Né? ano passado. Saudades. Aliás, o cenário aqui ficou 10. Para mais ou menos. Mais Tem ou gente que menos, eu não odeia. Tem gente que odeia, mas não tô nem aí. Nós gostou, Você curtiu? Ficou legal. Você curtiu? Boa. Eu achei Ficou legal, melhor. ficou bom, ficou bom. Ficou bom, sentadinho, Gostou? tal, na mesinha. Né? O Gordão não gostou muito, quebra muita cadeira. Deixa eu falar sério. Quebrou mesmo. Deixa eu falar sério. Como é que tá lá? Tá ruim, tá ruim. Tá ruim, né? Tá ruim, tá ruim. Mas tá ruim. pode piorar, O né? pessoal entrou sem projeto, né? O governo não tem projeto. Então o que acontece na prática é que eles estão tocando a bola de lado, fazendo um monte de besteira, duplicar a quantidade de ministros, um monte de ministro enrolado, é um que viaja de FAB para comprar cavalo, a outra que é ligada a miliciano de não sei aonde, o outro que não sei o quê. Quer dizer, é uma vergonha, né? Então nós estamos vendo uma situação muito triste lá em Brasília. Um país que estava decolando, melhorando o PIB, aumentando o emprego, todas as medidas econômicas do governo do presidente Bolsonaro, do Paulo Guedes, etc., que já estavam dando resultado, ao contrário do resto do mundo, que já estava com sinais ruins, agora vai degringolar de vez, está fazendo tudo errado, até ataque ao Banco Central, ataque à independência do Banco Central, Roberto Campos e tal. Isso é uma barbaridade. Tudo que a gente avançou de coisas institucionais importantes para o Brasil ao longo desses 4 anos, eles querem desmontar numa visão errada, uma visão parecida com o que acontece com os países atrasados da América Latina. Essa fórmula não funcionou em nenhum lugar do mundo, não vai ser aqui que vai funcionar. Então... Sim. E você vê, né? O revés. Você jogou banco imobiliário, lembra? Revés. Volte 5 casas. É isso aí. Agora é isso aí que nós temos e vamos tocar o barco com isso. E fica esse negócio, né? Você vê, agora fizeram um negócio que já tinha na CLT, né? Já tem um artigo na CLT Da desigualdade. da desigualdade. Já não pode. Os caras foram lá ontem, fizeram um lei que já encontro, existia. uma lei que já existia. Foram lá fazer uma lei que já existia na CLT. Já tem um artigo na Estão sabendo legal. na CLT. palanque. E agora a imprensa, o consórcio, tá meio que descendo o pau no Lula a respeito. Até o teu amigo lá, o bigode da Globo News, Qual deles? tem lá no Globo de hoje. Porque é o seguinte, os caras são L embaixo da mesa. Sabe que tem bastante? Embaixo e em cima, né? Não. Tem em cima e tem embaixo também. Tem uns A dança assim. do Chaco. Faz atrás. Só que aí o que acontece? O Lula com esse negócio aí dos companheiros da Nicarágua, do Ortega, Foro de São Paulo. do Foro de São Paulo. Sim. Eles são companheiros e eles estão lá e vão ficar sempre. Só que agora os caras já estão começando a falar, porra, Lula, não era esse Lula bolivariano que a gente queria. Era um Lula olhando para o mundo atual, né? Olhando para esse mundo 20 anos depois. O Gereissati falou isso, né? Tasso Gereissati. Sim. O Gereissati também falou, agora tá aparecendo, vem ali um editorial do Estado, vem um negócio e tal com esse pensamento, com esse pensamento atrasado. Você acha que o Lula muda? Porque o Lula também, não sei se ele tá com muita vontade. Veio né? na vingança. Veja, a sensação que nós temos olhando lá da Câmara é de que o governo, como eu já disse aqui, está perdido. E além disso, o Lula, de certa forma, meio que largou mão. Ele está falando essas barbaridades todas e no começo esse ataque ao Banco Central para reduzir juros, contra a autonomia e tudo mais, mas uma série de outras coisas. A impressão que dá é que meio ele falou, já tô velho mesmo, tô em fim de carreira, vou falar o que eu quiser e que se dane. O problema é que ele foi supostamente eleito por um grupo de pessoas que não esperavam, como você colocou bem, esperavam que ele fosse um cara razoável, conciliador, não revanchista. E o que você está vendo é em todos os segmentos da sociedade e respectivas áreas do governo, um revanchismo e uma cobrança totalmente desmedida contra coisas que são absurdas. Você vê isso desde os 5 milhões lá da Cláudia Raia, que deu só... Ele cara dá 2 milhões para 7 milhões, no final ele mudou. Mas 7 milhões para os desabrigados aqui do litoral norte de São Paulo e 5 milha para Cláudia Raia. E ela vai lá e mostra a casa lá no negócio de decoração. Quer dizer, essas contradições, a sociedade brasileira não aguenta mais. Passou desse momento já. E o Lula tá com muita dificuldade de sair
dessa narrativa. Não fosse, e aqui tem que reconhecer que o Haddad teve uma postura correta de fincar o pé na questão de responsabilidade fiscal, a turma já queria tocar o cacete na responsabilidade fiscal. Quer dizer, o mundo inteiro lá fora ficando nebuloso, e o Sami sabe mais que eu aí, e a turma aqui achando que dá para tocar o pau na grana, tira o teto de gasto, aumenta a despesa, distribui dinheiro. Agora estão querendo dar, disseram lá na Câmara, pelo menos, que tinha uma oferta de 60 milhões por deputado para tirar recurso, para tirar assinatura da CPMI do dia 8 de janeiro. Não, mas isso a gente deu aqui. Ontem, mas ninguém. Um deputado fala que ouviu, mas ninguém sabe quem. Não, mas que eles estão oferecendo vantagens para tirar assinatura, não sei se é 60 milhões, se é 1 milhão, se é 3 cargos não sei aonde, se é motorista de táxi, não importa. Mas que eles estão pressionando com cargos e verbas para tirar as assinaturas do requerimento da CPMI, então. E por que eles estão tirando? Porque tem coisa para esconder. Porque quem não tem coisa para esconder, diz, olha, se eles não tivessem nada para esconder... Deixa rolar. Deixa rolar. Eles iam deitar e rolar nesse assunto mais uma vez. Eu acredito que possam estar, mas por que ninguém, um deputado que não topou, não vai lá e faz uma denúncia, mostra print? Porque não é assim, né? Brasília, a turma também não gosta de chegar lá e falar, vou aqui fazer uma declaração de cartório, entendeu? Não é assim. E também, assim. sabe o que eu acho? O que eu acho é o seguinte, quando você tá lá, você tá eleito, você não quer mais muita confusão, né? Tirando o Nicolas, que gosta de confusão. Sim, o Nicolas foi lá, pôs a peruca lá, fez o negócio. O Nicolas tá animado, ele tá pra render o bloco. Mas a turma não quer muita confusão. Agora, Salles, você sabe que eu lembrei de você outro dia? Que eu tava, porque, porra, a vida é muito complicada, né? Você lembra que o Salles vinha aqui quando ele estava no Bolsonelson? Claro. Sim. Pondo fogo na Amazônia. Ele foi o ministro do Meio Ambiente do Bolsonelson. A turma falou que ele pôs fogo na Amazônia. Sim, foi aquela época da Amazônia, época das tartarugas, época que teve o Matou a óleo, girafa da o óleo que veio também no teve Nordeste. o óleo e ele era meio ambiente. Sim. E eu me lembro muito bem que você tinha falado que o nosso grande problema de meio ambiente era aqui, e agora nós tivemos aqui em São Sebastião, essa desgraça que aconteceu aqui, e era aquilo que você falou aquilo naquela época. Ele disse Cantou isso? A letra. Ele falou isso. Eu me lembro muito bem que ele falou, nosso problema de meio ambiente, ele está muito mais, inclusive você tocou essa região, está muito mais nos centros, ele está muito mais do que na Amazônia. Você lembra disso ou não? Lembro perfeitamente. É a pura verdade. O maior problema ambiental brasileiro está nas zonas urbanas. Você tem má gestão de lixo, você tem ocupações irregulares em áreas que não deveriam ter. E por que tem ocupação irregular? Porque você torna a vida do empreendedor imobiliário tão difícil, são tantas regras às vezes irracionais, dificuldades, cara querendo criar dificuldade para vender facilidade, que você abre espaço para ocupação irregular. Fora a questão do saneamento, que é o assunto mais importante do Brasil, a falta de saneamento. Inclusive a esquerda votou contra o marco legal do saneamento. Agora, esse caso de São Sebastião, Emílio, ele é muito emblemático. Quando eu fui secretário de Meio Ambiente aqui no estado de São Paulo, anos atrás, 2015, 16, 17, nós fizemos uma série de operações para retirada de moradores de áreas de risco e áreas ambientalmente inadequadas de ocupação. E qual foi a constatação na época? Confirmando o que a gente já sabia, porque aqui na área de mananciais em São Paulo é a mesma coisa. Normalmente, quem induz a ocupação ilegal nessas áreas sensíveis é vereador e candidato a prefeito, que diz para os caras, invade lá que se eu for eleito eu vou regularizar, fica tranquilo. Quer dizer, e muitas vezes toma dinheiro dos caras para isso. Então, quer dizer, a bandidagem, ela vai além da questão, inclusive, ambiental. Eles fazem ali um estelionato social, mentem para essas pessoas, manipulam o eleitor, sob o argumento de que quando eles estiverem lá e o cara for eleito, ele vai regularizar. Obviamente não tem como regularizar, porque são áreas não são passíveis de regularização, mas o cara já está lá, já morou, vive. Ele asfalta, põe em luz. Asfalta, põe em luz, nunca mais você tira. Acabou. Nunca mais, mas nem por isso o local se torna seguro. Não é porque você pôs pavimentação e iluminação que o lugar virou seguro. O Jardim Pantanal em São Paulo. Jardim Pantanal, o entorno da Bilis e Guarapiranga, o litoral norte de São Paulo nessas encostas todas, né? Isso é uma conivência das pessoas que fazem coisa errada, fecham os olhos, criam esses bolsões de voto popular quando invadem essas áreas e depois fica explorando os caras. Ô, Ricardo, você enfrentou a Anitta, Leonardo DiCaprio, Greta e teve recorde agora do desmatamento, né, da
Que é Amazônia. isso? Até A Marina Silva, que também te atacava muito agora. Como é que você classifica a diferença do tratamento da Não, mídia? você vê bem como a coisa era absolutamente, como disse aqui o Emílio, o L em cima e embaixo da mesa. Todo mundo fazia as narrativas que queria com a questão ambiental e não dava oportunidade da gente apresentar informações, defesa, etc. Agora, fevereiro de 2023, recorde para o mês de fevereiro da história. No período da Marina Silva. Ela vem foi revanche. Foi a revanche, que revanche. vai dormir. Essa é a dinâmica do desmatamento da Amazônia. Já era verdade antes e continua sendo verdade agora. A diferença é que nós temos responsabilidade e nós não dizemos besteira ou mentira só para fazer graça. Então eu não vou dizer do recorde da Marina as besteiras que ela dizia da minha época que eu era ministro. Mas, ô Salles, você sabe uma coisa que você foi errado também? Falou agora o professor. Professor Chachala. O mestre. Você foi errado também porque você foi muito honesto quando você foi para quando você foi para o ministério, que você falou, porra, eu nunca fui, a primeira vez que eu tô indo para o Amazonas. E o povo gosta do mentiroso. É isso mesmo. Ele gosta, que conta uma boa história. gosta Da do mentira cara bonita. que mente, ele ama a mentira. Mentira bonita. Entendeu? Mente com convicção. Se você mentir com convicção, que nem essa mentira aí, o cara fala, olha, não, foi um revanchismo. Foi o revanchismo dos bolsonaristas, o cara fala, é verdade. É os mesmos Deve ter 120 sido milhões que estão passando fome, que isso. ela falou. Então, Meu Deus, sabe nem contar. Você acha que as pessoas vão perceber a mentira, vão uma hora abrir o olho para a realidade mesmo? Eu acho assim, nós devemos, a sociedade, os políticos, tratar com transparência, respeito e falar a verdade. Ainda que isso te custe, em algum momento, algum grau de popularidade. Mas é melhor você falar a verdade e ser coerente com seus princípios, seus valores, com aquilo que você acredita, do que ficar... Eu costumo dizer que essa turma de políticos que falam que os outros querem ouvir e mudam de posição, é que nem a folha morta no vento. Pro lado que o vento soprar, o cara vai. Só que ele cai em contradição. Hoje ele fala isso, amanhã fala aquilo, diz que é de direita, mas a verdade é que tá na coalizão de esquerda, faz não sei o quê. Não, olha, você tem uma linha. Sem radicalismo, não é radical. Você ser firme, transparente, correto, coerente com os seus princípios, isso não é radicalismo, isso é firmeza, isso é respeito às outras pessoas. Olha, eu acredito nisso aqui. Se você não acredita no que eu acredito, você não tem a mesma visão que a gente tem, você pode se filiar, você pode apoiar, você pode ir para um outro grupo. Mas eu não vou dizer o que eu não acredito e não vou mudar as minhas convicções, a não ser que você me convença que eu estou errado. Aí, obviamente, é uma questão de inteligência. Você também não tem que ser o burro convicto, né? Sim. Você tá... Salles, por falar em partido, tava no Estadão ontem e tava em outros veículos também esses dias, que você, filiado ao PL, seria o candidato à Prefeitura de São Paulo. Tem um artigo que fala que o Valdemar deu aval, tem outro que fala que não, que ele vai apoiar o Ricardo Nunes. Você tem conversado com o partido, você já é pré-candidato à Prefeitura, e caso o PL não aprove, você mudaria de partido? Olha, obviamente essas coisas de legenda em partido, elas são sempre muito difíceis, porque tem diferentes interesses. Imagino. Nós temos aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, o meu colega, que é deputado federal, Antônio Carlos Rodrigues, tem já há muitos anos um espaço dentro da Prefeitura de São Paulo, secretaria, subprefeitura. Então ele tem uma proximidade na administração atual. Então é óbvio, quando você fala, não, vou lançar um candidato próprio em detrimento do atual prefeito, a turma que está lá hoje naquela estrutura vai dizer, não, vamos com ele mesmo, você fica como está. Natural. Mas é melhor você, na minha opinião, e é isso que eu tenho defendido. Nós somos o maior partido, hoje, a maior bancada da Câmara é a bancada do PL, graças ao presidente Bolsonaro. Não vem dizer que foi... Não, é a bancada bolsonarista, foi quem teve a maior quantidade de votos, os 5 primeiros mais votados, por exemplo, em São Paulo, do PL, de longe, são bolsonaristas. A Zambelli, Eduardo, eu, Derrite, quer dizer, fomos nossos votos dos bolsonaristas que fizeram a bancada. Hoje nós temos a maior bancada, o maior tempo de televisão, o maior fundo partidário. Nós não podemos nos comportar como um partido de aluguel que vai ser apoiador de uma administração péssima, extremamente mal avaliada, cujo representante
Até boa gente, tudo, vi ele aqui na entrevista com vocês, deve ficar assistindo, falei, pô, o cara parece, é o prefeito da Dinamarca, só que se ele apertar o terra e descer na Paulista, ele vê que ele tá em Uganda, né? Quer dizer, um discurso completamente esquizofrênico, porque você ouviu ele falando aqui, eu ouvi você falando com ele aqui, eu ouvi o Zuc, o Nunes. Ricardo Nunes. Não, porque aqui, porque eu sei que fizeram, mas, desculpa, que país você vive, que cidade você tá, desce em São Paulo, tá imunda, suja, burocrata, destruída. Mexendo aí. Mas vai soltar tudo. É bom você falar nisso, que a gente tá quase 70 dias sem picanha. Você é deputado federal. Eu não sei qual que é o teu projeto, o que você quer fazer, qual que é... Tirando polêmica, Amazônia, isso a gente não quer... Como não quer? Não, desvia o assunto. Não vai desviar isso nada. Desvia o assunto. Isso é muito importante. Não é importante. Lógico que é. Você fala pro PT que o PT faz isso é ruim? Que fica desviando o assunto, que não tem pauta, que não fala para o que veio. Cortina de fumaça. Eu quero saber o que tem. Tem o seguinte. Qual o projeto? Tem o seguinte. O Barba tá cheio de dinheiro. Tem muito... Opa! Lógico. O fura-teto. Ah, tá. Furar o teto. O Barba disse que vai enfiar um caminhão de dinheiro no Boulos. No Guilherme. E nós poderemos ter Guigui Boulos como prefeito mas de tudo São bem. Paulo. Dupla de ataque, Barba sai daí. Barba e Boulos. Antes da gente entrar, porque daí a gente vai ficar fazendo Janja dançando no caminhão. Já tá Você acha que você vai fazer aquele caminhãozinho? Bloquinho da Janja. Vai ser o bloco da Janja. Mas eu quero saber dele. Qual que é o projeto de deputado? O que você tem? Que deputado? É prefeito. Zuc, é o seguinte, olha. Primeiro, nós fomos eleitos, os deputados do lado de cá, do Bolsonaro, a turma da direita, liberais, conservadores e tal, para defender uma série de coisas que a gente acredita. Certo. E que permeiam todos os assuntos. Vou te dar um exemplo que aconteceu essa semana. Diante das invasões do MST no Brasil todo e no estado de São Paulo, o que nós fizemos? Eu recolhi assinaturas, vamos protocolar terça-feira o requerimento, já com as assinaturas necessárias. Tá o deputado Zucco também junto comigo nesse esforço das assinaturas, dele do Rio Grande do Sul, para abrir a CPI do MST. Você acha que CPI das invasões? Olha lá. Nós vamos abrir a CPI do MST. Por quê? Porque da mesma forma que disseram que, olha, precisamos investigar o 8 de janeiro, quem financiou, quem transportou, depredação de coisas públicas e privadas, terrorismo. Tudo isso é verdade, tá? Também é verdade porque o MST, ou Frente Nacional de Luta, que é a dissidência do MST e tal, nós estamos lá para defender isso. Invadiram terras produtivas. Essa semana toda, vários projetos a respeito da administração pública, a parte econômica, redução de carga tributária. Então, há uma gama enorme de coisas que precisam ser tratadas. Eu não sou deputado de nicho. Tá. Tem gente, por exemplo, o cara é eleito porque ele é da bancada dos médicos. O outro é eleito porque ele é da bancada... Eu não sou um cara de nicho, eu sou um cara de princípio. Então você está meio de zagueirão. Não, eu defendo, ajudo a coordenar uma oposição coerente e firme. Evidentemente que você ser oposição a um governo da vez que está cheio de dinheiro, caneta, tinta na caneta, é muito mais difícil. Quem é que fica firme na oposição? Aqueles que não se preocupam com cargo, aqueles que não se preocupam com verba, aqueles que não se preocupam com vantagens imediatas. Você tem uma visão de longo prazo num país, num modelo de país com o qual você se alinha, você acredita. É isso que nós estamos fazendo lá. O que aconteceu nesse interregno? Eu fui o terceiro mais votado do partido, o quarto mais votado do estado, quinto mais votado do Brasil. Uma boa votação, tudo. O que acontece? Vem a informação confirmada, já amplamente confirmada, de que do outro lado da próxima eleição 2024, que é daqui a 1 ano e meio, não é daqui a 10 anos, é daqui a 1 ano e meio, vai estar o Boulos, que o Emílio acabou de dizer. Como é que pode o candidato... Eu, recém-eleito, certo, que sou da cidade, já fui da administração pública do estado de São Paulo mais de uma vez, fui ministro do Bolsonaro. Como é que eu assisto uma candidatura do Boulos, né? Inclusive que é um grupo que faz na cidade de São Paulo aquilo que o MST faz, invade propriedade, depreda, extorque, faz, deita e acontece, e nós vamos falar, não, deixa assim, tá tudo bem, modelo atual, vai tocando aí, vamos nesse tipo acochambrado que tá aí. Negativo. O Boulos é Lula, eu sou Bolsonaro, os outros é nem. Né? Nem direita, nem esquerda, nem administra. Nós vamos ter que colocar a cidade numa trilha correta. Qual é o modelo que inspira, Emílio? É o modelo do que aconteceu em Nova York. É o modelo lá do Rudolph Giuliani.
É você pegar a cidade de São Paulo, que é rica, tem recursos, tem vários grupos importantes, desde cultura, educação, emprego, serviços, etc. E dizer o seguinte, agora é uma política à luz e semelhança do que se fez em Nova York. Nova York estava com uma série de problemas, toda ferrada, cheio de gente morando na rua, droga, né, a coisa abandonada, quer dizer, a cidade estava um lixo, como está São Paulo hoje, um lixo. Se a gente não tiver uma postura firme, vai continuar sendo um lixo. Então a gente precisa arrumar a nossa cidade. A nossa cidade. Boa, falou como... Então, mas você vê, né? Fazer a perguntinha. Você vê, São Paulo é uma cidade difícil, né? Enorme, para começar. Muito grande. Mas você vê, por exemplo, Toronto, no Canadá. Você vai para Toronto, no Canadá, já é meio Los Angeles. Já é meio os caras drogados morando na rua em barraca. Assim, Eu não sei o que está acontecendo no mundo. Eu não sei o que é. Se o cara ganha um dinheiro. Pô, São Francisco também é uma outra cidade que você vai, porra, você anda parece na o rua, Walking Dead. parece o Walking Dead. E São Paulo... Tudo bem, aquela Cracolândia é o negócio. Mas não é só na Cracolândia. Não é só na Cracolândia, não. Não é só na Cracolândia. Você vai aqui na Avenida Paulista, vai na Avenida Brasil, vai na Avenida do Estado, vai em São Mateus, também. Na Zona Norte, qualquer lugar. Alcântara Machado, você vai em qualquer lugar. Você vê Cracolândias espalhadas, morador de rua completamente desamparado. Né? Você vê a cidade esburacada, arrebentada, a iluminação pública é uma porcaria. Segurança. Quando você não tem iluminação pública, você favorece uma série de crimes. O sistema de transporte em São Paulo, todo mundo sabe que é dominado há décadas. Isso aí é uma barbaridade, ó. São os caras jogando pedras num policial. Na polícia. Não tem cabimento o negócio desse. E a polícia é um negócio que não dá pra aceitar. Não dá pra aceitar um negócio desse. Você faz um negócio desse nos Estados Unidos, o cara vai lá, prende o cara no meio da rua, algema e mete na viatura. Não, a polícia tem que jogar pedra de volta, mas tá não louco? pode, né? Se não responde ainda. Se a polícia reage ali do jeito que tem que reagir, responde. É só do DOS. Mas aí que tá. Por que chegou nesse momento em que você tolera coisas intoleráveis? Porque faltou, ao longo desses anos, alguém que fala assim, olha, não vai tolerar. Nós vamos fazer o que é certo, tem que fazer o que todo mundo sabe que tem que ser feito e não vai transigir. Não tem transigência com coisa errada. Agora, se a gente não fizer isso, imagina o caos da cidade de São Paulo, administrada por um eventual prefeito, que era o líder das invasões de propriedade da cidade. Isso é uma coisa inacreditável. É você colocar o Fernandinho Beiramar para ser secretário de segurança. Não tem cabimento um negócio desse. Tem. Não tem, não. Claro que tem. Pô, e tem chance. Ah, você tá maluco? Sai daí, ó. Orando. Tem chance. Olha quem foi eleito de presidente. Tem chance. Olha só, quem tá aí. Tem chance. Quero perguntar aí, tá certo? O nosso Ricardo Salles aí, o jornalista Guilherme Amaro falou que eu não tô te atendendo. Falou que você me ligou e não te atendi. Pode ligar que eu te atendo agora. Mas eu quero saber. Ô, Ricardo, você é um cara aí que a gente sempre teve uma proximidade. Você acha que tá na hora de eu voltar ou eu posso continuar aqui visitando o Mickey? Pede pra ele trazer um iPhone. Ó, ao contrário da notícia, né, dessa turma que publicou isso aí pra criar intriga. Que você estaria... Não, que eu tentei falar com o presidente, que não falei. Isso é ridículo. Imagina, eu falo com o presidente toda hora. Falei com o presidente ontem 20 minutos no telefone. Pô, tá certo, então, eu lembro disso. E fico muito contente de falar com ele, porque ele é um cara 10, fez muito pelo Brasil, um cara corajoso, sabe? Virou de ponta cabeça toda essa loucura esquerdizante da América Latina. O Brasil foi o país que deu um show nesses últimos 4 anos. Teve problema? Teve problema. Muita coisa podia ser diferente, é verdade, aprimorar e tudo mais, mas isso não anula o excelente trabalho e o exemplo que foi perto, inclusive, desses nossos vizinhos latino-americanos que estão tudo em caminho errado e está tudo dando problema. O Brasil era uma ilha de prosperidade em meio a essa América Latina, graças ao Bolsonaro e ao governo que ele montou. Portanto, eu tenho muito orgulho de ter participado do governo do presidente Bolsonaro, ter sido ministro dele de meio ambiente, ter sido eleito deputado federal no grupo bolsonarista e digo mais, acho que esse é o grupo. Esse grupo de direita, liberal, conservadora, que o presidente Bolsonaro é o grande ícone do ponto de vista político e que tem outras pessoas, inclusive, se juntando. Você tem Zema, tem Tarcísio, ou seja, tem uma série de pessoas que fazem parte deste grupo.
É um trabalho de time. Então, mas tá aí na- que tá eu na hora acho. de eu voltar ou não? Aí que eu acho. Você acha que tá na hora de eu voltar? Aí que eu. Só fazer o break aqui pro Reginaldo. O Reginaldo. Daqui a pouco, depois do break, aí você O responde Reginaldo quer o break. O Reginaldo Ele quer o manda. break. O Reginaldo manda aqui. Ele é praticamente um ditador dessa emissora. Então vamos fazer o break. Ó, o Ricardo Salles está aqui com a gente, batendo um papo. Uma grande audiência, viu, Salles? Que bom, Mas que o bom. Boulos. Vem aí. Não, sai daí, ó. O Boulos ganhou aqui. Segundo É o deputado mais lá votado de São Paulo. Nas vilas. Vai ter que Os babar, líderes, velho. os líderes comunitários. Um beijo pra vocês, líderes comunitários. Conheço vários líderes comunitários. Daqui a pouquinho a gente volta, Ricardo Salles. O Instagram dele é Ricardo Salles MMA. Ricardo Salles MMA. O Twitter é R Salles MMA. Pode fazer o break, Reginaldo. Mas essa é Muito bem. essa questão que ele não respondeu. Não, então. O pessoal tá enchendo o saco falando: o Bolsonaro não volta pra fazer oposição, tá quietinho lá visitando o Mickey. Você acha que tá na hora de eu voltar ou não? A principal oposição que está sendo feita é do próprio governo. Eles estão fazendo tanta besteira, uma atrás da outra, um escândalo atrás do outro. Hoje mesmo, acabamos de ver lá o sujeito lá que dos cavalos, além das diárias, avião da FAB e tudo mais, a outra ministra ligada à milícia, o outro, todos os dias tem um escândalo diferente do governo. Não precisa o Bolsonaro vir aqui se desgastar para ele fazer oposição. Eu acho que, de certa forma, ele tem que tomar uma decisão de vir e saber que no momento em que ele chegar, muda o cenário político aqui no Brasil. Ele não é uma pessoa qualquer que vai chegar aqui incógnito e, olha, ele vai, do mesma forma que ele está descansando lá fora, descansa aqui. Não. Eu acho que ele tem que vir calculado. No momento em que ele tiver, inclusive fisicamente pronto para vir, ele tá... Pô, 4 anos de presidência da República é de arrebentar o ser humano. 4 anos o cara lá naquela pancadaria. Né? Tomou facada. Tomou facada, apanha da imprensa, apanha do não sei o quê. Problema da pandemia, guerra da Ucrânia. Pô, é de arrebentar a vida do cara. O pessoal tá falando, parece que ele tá há 4 anos de férias. Pô, faz um mês que o cara tá lá. Não é? 2. É 2 que seja, mas não é nada. Você ficou 4 anos sem férias, 4 anos trabalhando que nem um louco. Deixa ele quieto. A hora que ele achar que ele tem que vir, ele virá. A decisão é dele. Salles, você trabalhou com o Alckmin, na época que ele era governador. Eu lembro que você já comentou. O Alckmin agora é enfermeiro do Calango. Enfermeiro do Calango. Vai dar o tombo no Alckmin, Calango. acho que surpreendeu muita gente quando se juntou ao Lula. E muita gente está falando que o Alckmin tem planos para assumir num eventual impeachment. Qual que é a sua leitura? Você acha? Qual que é a do Alckmin? Você consegue fazer alguma leitura? Bom, primeiro, Samir, não é que ele tem planos para assumir no impeachment. Ele é o vice. Não. Se o Lula tomar um impeachment... incentivar um impeachment. Não, ele torce, né? Eu não acredito nisso, não. Não é o estilo dele. Como que você faz a leitura? Não acho que Qual ele seja assim, não. Mas, assim, vamos lá. De novo, eu falei isso já aqui no Pânico mais de uma vez. Eu faço uma separação muito clara da pessoa física do Geraldo Alckmin, que eu repito, é um cara correto, cara honesto, bom pai de família e tal, dedicado, estudioso, dessa opção que ele fez de serviço do Lula, que eu acho inaceitável. E tem uma HB20. Um cara com a história de vida dele. Ele tá muito humildeira. Ele falou que ele tem uma HB20, que ele acorda às 5 horas da manhã pra carpina. 3 horas carpinando mato. Calma lá. Tá muito... Tudo bem. Ele mandou uma muito ruim ontem. Entendeu? Mas eu acho, essa história de dizer que ele tá tramando o impeachment do Lula, acho isso é teoria da conspiração. No fundo, ele, na minha opinião, não deveria ter sido vice, mas foi eleito vice do Lula. E ele, no governo do Lula, é um ponto importante de equilíbrio. Agora, eu acho que qualquer um que não seja petista do inner circle ali, do circuitinho do Lula, não manda nada no governo. Ali, quem manda é essa turma que tá deitando e rolando lá. E tira o cara do banco dos BRICS pra mandar a Dilma. E não sei o que, mexe na Petrobras. E manda turma ruim. Manda o cara pra Itaipu, só rolo. Agora, deixa eu falar. Companheirada, pô, carreta furacão. Tem muito companheiro pra empregar. Ah, tem. É duro lá. Mas muita também, CLT pra assinar. Mas ninguém larga a mão de ninguém. Claro, exatamente. É o esquema. Isso mesmo. E o esquema vai ser esse aí, a coisa não vai ser boa, como todo mundo já tá vendo. Os que fizeram ela embaixo da mesa já estão desesperados e tal. Isso aí é o que vai ser. 4 anos. Tem que torcer para passar rápido. Sim. Isso aí. E se desesperar... Calmamente. Com muita calma. Isso, com o classe. desespero terá que vir calmamente. Classudo. Em doses homeopáticas. Sim. Que é a nossa técnica. Senão eu vou ter piripaque todo dia. Agora eu tenho uma teoria. Opa. Por exemplo, o Calango. O Calango ganhou, mas ganhou assim por 1%.
Ele ganhou por 1%, foi aquela discussão, mesmo o bolsonarista achou que tinha sido uma desgraça aquilo. Pô, o cara teve mais voto agora do que na última. Mas pareceu, eu acho que porque o Bolsonaro nunca tinha perdido uma eleição. Ele sempre ganhou como deputado federal, vereador, deputado federal, tal. Ele nunca perdeu. Então acho que aquilo abalou, e principalmente o jeito que foi essa eleição. Que essa eleição ela foi meio Copa do Catar. Ela não foi uma eleição muito lá eleição, né? Foi esquisita. Mas o que eu vejo é o seguinte: o Bolsonaro pisou na bola na época das pandemias, falou muita bobagem, não sei o quê. Muita gente votou nele, desistiu, não vai votar mais no Bolsonaro, não gosta do Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro hoje ele tem muita rejeição. O nosso calango voltou, mas voltou de um jeito meio que você fala... Tá zoado. Não merece. O calango tá lá, mas mesmo pro cara que... Não tô falando nem pra petista, nem pra bolsonarista louco. Tô falando normal. Gente normal. Falou, porra, o cara tá lá, tudo bem, é presidente, mas... não sai na rua pra esquina pra bater palma pro calango. Mesmo votando 13. Eu acho... E a bigorna tá no colo do calango. E o calango nunca teve a bigorna assim, do jeito que é agora. Recessão no mundo, esse monte de problema. Ter que ajeitar tablet, ter que ajeitar... Porra, ele tem, você sabe. Cansativo. As redes sociais. Então eu acho que agora vai abrir uma avenida. Vai abrir uma avenida tanto para a direita como para a esquerda. Porque essa divisão eu acho que não acaba nunca mais. Porque o cara que... ele era sindicalista uma época, ele já abriu uma oficina mecânica. O Brasil, nesses 20 e poucos anos, ele mudou a mentalidade de muita gente. Já tem muito microempresário, muita MEI, muito cara que está sentindo o que é o Estado grande e o que ele quer. Então eu acho que vai abrir um... Não que esses caras não sejam, é lógico, você pega... Porra, Bolsonaro, porra, né, é um fenômeno. O Lula também. Mas eu acho que vai abrir um campo grande aí para... os novos. Agora eu quero a resposta, Salles. Eu acho que já abriu. Desculpa, eu falei muito, hein? Não, falou muito, mas basicamente deu pra entender. Pergunta longa, mas é boa. Pergunta muito longa, pergunta longuíssima. Desculpa, viu? Desculpa, Salles. Ele é um dos novos. Ó, quem tirou a direita do armário foi o Bolsonaro. Sim. Foi a eleição dele, a campanha dele, todo o time dele. E hoje, todo mundo que tá aí, de certa forma, tava junto naquele movimento do Bolsonaro 2018 eleito. O presidente, na medida em que ele representa essa linha de pensamento, ainda que tenha gente que se diga, olha, esse cara não gostou do jeito que ele se comportou na pandemia, não gostou do não sei o quê, brigou com ele, não vota no Bolsonaro nunca mais. O fato, isso é um fato. Há dois grupos políticos, você colocou bem, o grupo do Lula e o grupo do Bolsonaro. Sim. Do grupo do Bolsonaro, você tem algumas subdivisões, e no grupo do Lula, outras. Por exemplo, o Boulos, aqui na cidade de São Paulo. A eleição de 2024... ela vai ser um bom termômetro para isso que você acabou de dizer. Para prefeito? Para prefeito. Por quê? Muita gente que ficou bravinha, ficou putinha, não gosto do Bolsonaro, tô bravo, mimimi, João Moedo, faz não sei o quê, tal, o Gereissati, Armino Fraga, o raio que os parta, né? Eu vou dar o troquinho no Bolsonaro, o governo dele é bom, a economia tá indo bem, mas eu quero que se foda, tal. Votaram no Lula. Na boca. Faz o L. Já tá dando merda. É verdade. O que acontece? Em 2024... a prevalecer esse caminho, que eu acho que vai prevalecer, tá? Do país não tá bem economicamente, o governo cada vez mais enrolado, fazendo mais besteira. Essa turma que quis dar uma sacaneadinha na turma da direita, do Bolsonaro, vai assim, puta, olha a cagada que nós fizemos. Vamos reabilitar aquilo que estava dando certo. Que é o grupo de quem? O grupo do Bolsonaro. Você vai dizer, é o Bolsonaro que vai ser prefeito? Não, é o grupo que, de certa forma, tá ali relacionado. Mas não ele é tá ele falando o prefeito. das figuras. Eu tô falando de grupo, né? A política tem grupos. Perfeito. O Zucchi, no final das contas, o que acontece? Se a economia não estiver bem, a eleição de 24 pende pro grupo nosso do Bolsonaro. Tá. Se a economia estiver bem, bombando, que não vai acontecer, tá tudo dando errado, os caras estão fazendo tudo errado. A eleição do Lula, ou a turma do Lula, tá perdida. Então, assim, é uma coisa... Quem não tem espaço, e aí eu discordo de alguns que analisam, não, porque agora acabou essa coisa de polarização. Não acabou. Sim. Não acabou. Até... não. Não acabou. Mas o grupo do acaba. Bolsonaro representa outras pessoas. Não. Correto? Você tem 20% do lado da direita
20% da esquerda, vamos dizer assim, fixos, e você tem aí uns 60% que vão migrar de um lado para o outro. Para que lado esse pessoal vai migrar? Eu entendi. Se o Lula estiver bem, esse lado migra para o candidato do Lula, que é o Boulos. Certo. Se o... Estou falando usando São Paulo como exemplo, mas vale para o Brasil inteiro, todas as capitais. Se a economia, o Brasil estiver bem, esses 60% migram para o lado do Boulos, naturalmente. Se a economia não estiver bem e continuar esse puta rolo que tá, tudo errado, migra para o grupo do Bolsonaro, cujo candidato sou eu. Perfeito. Então, agora, daqui até lá, o que vai acontecer? A gente não sabe, mas as perspectivas não são boas. Sim. O Sami aí, nosso grande economista, vai dizer. Quer dizer, numa lição de casa... O Sami agora ele está falando o seguinte. O Sami agora... Não, agora eles estão com um negócio agora que é o seguinte. Tá tudo muito ruim. Como é que é? Tá ruim. Tem uma proposta do Haddad. O Haddad ele foi ruim na educação, foi ruim na prefeitura, agora está sendo ruim. Eu falei o seguinte, que o Haddad é o menos pior de todos, porque se dependesse da Glaze... Você falou que ele é o craque do Ibis. Imagina se o ministro fosse o Mercadante. Então, é isso. Ele é o craque do Ibis. É isso que eu falei, que ele é o craque do Ibis, que é o pior time do mundo. Agora é o seguinte, tá tudo indo muito mal. O Mauro Shampoo. Tá tudo indo muito mal, mas é bom tudo ir muito mal, porque vai cair a taxa de juros. Não. O que eu falei é que a economia indo mal... A economia indo mal é bom. A economia indo mal, a taxa de juros vai cair. E é bom a economia ir muito mal... Não falei que é bom. Não, você falou que as notícias ruins são boas. Eu vou verificar o acaju que estão passando no seu cabelo. Não vem. Ô, louco! Não precisa. Calma aí, põe o Mauro Shampoo. Mauro Shampoo. Você já viu o Mauro Shampoo? Mauro Shampoo é o craque do Ibis. Não, falando sério. Não falei que é bom, pô. Não, mais ou menos. Não, o que eu falei é que é a economia desacelerando e o que está acontecendo, e o que a economia desacelera emprego, não sei o que lá, permite a queda da taxa de juros. Só isso. E que a Bolsa acusou 2% de alta por conta disso. Mas hoje já voltou a cair. Mas mesmo a economia enfraquecendo, se você continuar aumentando demais o gasto público, questionando a autonomia do Banco Central... Não tem jeito. Piorando o sistema tributário. Não vai cair a taxa de juros. Não vai cair. A taxa de juros não é só a economia está aquecida, sobe a taxa de juros, a economia está desaquecida, baixa a taxa de juros. Houve um voto do mercado, não meu, no arcabouço fiscal que o Haddad vai entregar. Ontem subiu 2%, por isso a Bolsa. Hoje já está caindo, porque a Bolsa é muito especulativa em relação a premissas que não são concretas. Não, ele está aumentando imposto de tudo, porque ele precisa de dinheiro para arrecadar. Então, mas é isso que eu falei, mas é isso que eu quero colocar para vocês. Sempre, a vida inteira, a matéria-prima do PT é pobre. Sim. Sempre foi o pobre. Enquanto tiver bastante pobre, eles têm bastante voto. Porque eles pegam o voto do pobre e o dinheiro dos ricos e pegam a companheirada. E pegam a carreta furacão e emprega todo mundo. Isso a gente está vendo claramente. Hoje a gente está vendo claramente como é que o cara funciona. É a carreta furacão, é emprego, é os ministérios. O que você precisa? Aliás, ele tomou uma vaia ontem num evento do Minha Casa Minha Vida lá, a turma começou a gritar da picanha pra ele. Aí ele pediu pra fazer churrasqueira nas casas. Só que agora a galera tá mudando o pensamento. Ele tá percebendo como é que funciona o negócio. Se ligar. Só que atrasa o país, né, Salles? Isso é fato. Nós não vamos ver um Brasil bom. Infelizmente, né, esse ciclo que a gente tem no Brasil, hiatos bons seguido de coisas ruins. Isso decorre, dentre outras coisas, eu sou muito crítico disso aqui, decorre, dentre outras coisas, de uma mentalidade xoxa, principalmente da elite da classe média alta, de dizer o seguinte, não, nós temos aqui que achar um centro, um meio do caminho. Quando você permite que essa turma de suposto centro, meio do caminho, que nada mais é do que o cara que faz corrupção com todo mundo, tá metido em tudo quanto é sacanagem e ninguém quer derrubar o cara porque o cara azeita todas as máquinas. Então, por que nós temos uma educação ruim no Brasil? Além de uma mentalidade de esquerda que permeou e tudo mais. Mas, dentre outras coisas, porque essa turma do Centrão, essa turma aí do Acochambrado, do MDB e não sei o que lá, essa turma roubou tanto que você não tem dinheiro para educação. Por que você não tem uma saúde de qualidade? Porque os caras roubaram tanto que você não tem saúde de qualidade. Por que você não tem um transporte bom? Porque o cara rouba tanto que você não tem saúde, um transporte de qualidade. E assim sucessivamente. E aí quando chega no período eleitoral,
seja na prefeitura, no governo do estado, no governo federal. Ah, não, tem que manter esse pessoal porque eles são os equilibrados, eles são o centro. Não, eles são os ladrões. Sim. Eles são as máfias que roubam o nosso país. Eles são as máfias que prestam os piores serviços. Eles são as máfias que controlam todos os fornecimentos. A gente tem que ter uma ruptura disso aí. Uma parte dessa ruptura foi em 2018, com o presidente Bolsonaro. Sim. Ela começou. Não, né? O Bolsonaro melou o jogo, né? Melou o jogo. Sim. Ele melou o jogo. Melou o jogo. Mas, porque estava tudo preparado para continuar o esquema. Já sabia, a gente já sabia para um dia. Mas foi uma coisa interessante, beleza, que eu fico pensando agora sem sabonetar, tá? Reeleição não é uma coisa ruim, porque o cara entra lá, primeiro ano, o cara faz tudo, promete. Os 2 últimos anos, o cara gasta para se reeleger. Sempre é meio que nesse esquema. Eu tô errado? Fala pra mim. Eu sou totalmente contra a reeleição. Acho que o sistema brasileiro, a cultura nossa, exatamente o que você falou, ou seja, você não tem controles, de certa forma, institucionais suficientemente bons para você garantir que o cara não use a máquina só para se reeleger. Que ele fique os 2 primeiros anos do governo fazendo porra nenhuma e nos 2 últimos anos gasta que nem um louco, sem nenhuma eficiência administrativa, sem nenhum critério, sem não sei o quê, e fica fazendo programa midiático para tentar, olha só como tá bom agora. Exato. Não, a pergunta é a seguinte, ô meu filho, se você tá dizendo que vai fazer agora, por que você não fez antes? Né? Por que a saúde estava uma droga até hoje de manhã e a partir de amanhã você vai melhorar? O transporte, a educação, a segurança pública, a iluminação, tudo. Todo debate é isso. E toda vez é a mesma coisa. Mas o cara quer ficar lá. Ó, você pega um exemplo. Você precisa pegar exemplo. Não é, porque tem muita coisa, tem muita notícia. A gente vê muita notícia e umas coisas passam meio batido. Por exemplo, o professor Samidana é um cara bom. Porque o professor Samidana, ele sempre vê pelo lado da grana e tal. Você pega o negócio da Petrobras. Por exemplo, a Petrobras sempre foi uma estatal, né? Hoje ela é mista, ela tá meio que na mão da iniciativa privada. Muita ingerência política, e o governo mal gerida. E durante sei quanto tempo o PT ficou aí, tempo pra caramba, ficou na mão do PT, que é onde surgiu o Petrolão, que é onde liberavam grana pra caramba. E ficou devendo mundos e fundos, foi uma desgraça. Deveu pra caramba. Na época do Temer, começaram a acertar a Petrobras. Certo. Aí o que acontece? A Petrobras é um puta lucro. Porque ninguém roubou da Petrobras. 188 bilhões. 188 bilhões de lucro. Aí você vê o Lula, ele ficou bravo. Ele ficou bravo. Muito bravo. Ele ficou bravo porque aquela empresa deu um lucro. Aí você fala, ele não quer que dê lucro. Não. Eu não sei o que ele quer. Ele não quer os dividendos. Eu não sei se ele tá louco. Que divida o lucro pra quem investe. Se ele tá puto, se ele não quer mais trabalhar. Quanto mais gente... Aí ele vai lá, aí você fala assim, não é possível. Não é possível o presidente da República ir na... Que absurdo, a Petrobras. A Petrobras deu um lucro de 188 bilhões. Não pode. E o governo que recebe a maior parte dos dividendos. Aquilo não tem sentido nenhum. Como você vê isso, Salles? Primeiro, os dividendos da Petrobras são é o recurso que permitiu ter o Auxílio Brasil, que por sua vez foi uma bela iniciativa do governo do presidente Bolsonaro para amparar a sociedade diante da queda da economia durante a pandemia. Né? Então, a gente lembra o seguinte, a turma do fica em casa, fecha tudo, faz o L, escambau a 4, não estava nem aí para a economia. O governo foi lá, achou uma verba, que era uma parte dos dividendos, inclusive da Petrobras, para cobrir o Auxílio Brasil, Pronamp, recurso para pequenos empresários não demitir e tudo mais. A rentabilidade da parcela do governo dentro da Petrobras é que permite isso. Se você me perguntar o que eu faria se fosse eu, presidente da República, eu privatizava a Petrobras imediatamente. Porque qual é o risco de você ter empresas públicas, sejam elas quais forem? Você tem períodos de coisas corretas, bem administradas, de administração honesta, como foi o do Bolsonaro, e por isso que a Petrobras deu 188 bi de lucro, seguidos de períodos de aparelhamento das estatais, como está acontecendo agora, de roubalheira, de má administração, de ideias exóticas. Então, para você não correr esse risco de ter esse ciclo vicioso de melhora, piora, dá lucro, rouba, aparelha. É simples, vende tudo. Não é papel do Estado ser dono de empresa de petróleo. Como não é papel do Estado mais ter qualquer uma dessas estatais que estão no controle do governo federal, do estadual e dos municipais. O Estado administra mal, ponto. Essa é a lógica maior. Portanto, transfere tudo que não é necessário estar no Estado para o setor privado e concentra naquilo que o Estado
deve fazer para a sociedade. Uma boa segurança pública, uma boa escola, boa saúde, né, que são as coisas fundamentais para você ter igualdade de oportunidade, você ter todos para a meritocracia poder prevalecer. Quando o Estado é grande desse jeito, quem que cresce? Os amigos do poder. Não é à toa que todos os empresários amigos do governo do PT ficaram bilionários. Você vê uns caras que era Zé Ninguém lá, os caras hoje em dia tem ilha, avião, não sei o que, fazenda. O Sami não dá nada pra gente. Isso é gostoso. Isso eu queria ser amigo. Você não queria? Você guarda tudo pra ele. Um amigo meu. Você investe. Só amigo, Meus só. amigos são... A gente só tem amigo ruim, viu, Salles? E pobre. Só amigo pobre, amigo ruim. Doente. Por isso nós estamos com Samir vai Boulos. socializar conosco. Você vai perder pro Boulos. Estamos com Boulos Vai agora. perder pro Boulos agora, né? Vai não. Vai sim, o Bolsonaro vai perder sim. Não vou não, senhor. O senhor é incompetente, Não vai, não. o senhor foi Ele não vai, demitido, não. o senhor é um fracasso na política e vai perder pro Boulos. Vamos ganhar do bolo. É verdade. É verdade. Tá louco, pelo amor de Deus. Muito bem. Tadinho. Salles, obrigado por você ter vindo. Pô, espero que você volte mais agora. Que... Obrigado. Venho com prazer. E E você parabéns tá- pelo cenário novo. Aí ficou 10. Você gostou? Valeu, obrigado. Viu? Turma, tem gente que gosta, tem gente Só que fala não gosta. hashtag volta à mesa. Ah, manda os caras pro inferno. Pega a mesa, corta ela. Deixa eu- Pra prefeitura. Deixa eu... O que foi, ô? Pra dar uma dica pro deputado, depois pegar esse tom aqui, fazer algo parecido na prefeitura. Ah, boa. Você é Quando ele decorador. estiver na sala É o dele. decorador. O metrô Quando também. ele estiver na sala do A metrô, eleição vai ser o ano que vem, né? Um ano e meio, né? Um ano e meio. O Dória fez isso no Palácio. Não, Câmara. é- Ano que vem. Pintou tudo de preto, Aí você escuro. muda agora. A eleição, a importante. campanha já começa. daqui a O pouco. Dória deu uma sumida, hein? Virou o ano já, pré-campanha, né? Tem o prefeito, né? Verdade. Prefeito, você brigou com o prefeito? Eu não briguei, ele já achou ele gente boa, tal. O problema é que assim, ele foi colocado para ser vice do Bruno. Ele não é o prefeito, ele era o vice do Bruno. Infelizmente o Bruno, aliás, foi meu colega de governo. As pessoas sabiam que ele estavam doentes, ó, põe um cara aí porque o Bruno, infelizmente, né, tá muito doente. Aí puseram o prefeito. Prefeito. Chamou de poste o cara. Não é hein? poste. Desculpa, olha a administração. A caixa lotado de dinheiro, a cidade tá um lixo. E por que tá um lixo? Porque o cara é refém de todas essas máfias que dominam a cidade. Você acha que é isso Refém mesmo? de tudo isso, lógico que é. Ah, mas nunca ninguém se desvinculou dessa máfia. Ah, mas você tem. Mas é isso que eu falei. Você tem que ter uma ruptura com isso daí. De um Mas lado. você não vai mexer muito em... Olha lá, Tem hein? que mexer no vespeiro. Se É? você não mexer no vespeiro, você vai continuar tendo um transporte ruim, um asfalto na cidade que é um lixo, esses fios pendurados, a cidade, meu, parece que você tá num país da África, São Paulo. Você vê esses monte de fio, tudo pendurado com um pipa amarrado. Aqui na Joaquim Eugênio de Lima, Alameda Santos, eles já estão aterrando os fios. Puta, o que tem de fio é a coisa mais horrorosa. Tênis, né? O Tarcisão Muito tá feio. lá também. em São Paulo. Você tem que ter um choque de civilidade na cidade de São Paulo. Um choque de civilidade. Não é possível você ter um IPTU caríssimo. Isso você é vê o verdade. IPTU É que as verdade. pessoas pagam na cidade de São Paulo. Pô, um IPTU de louco. Eu Não paguei, tô recebe me nada em cobrando. troca. A tua rua tá esburacada, mal iluminada, vegetação mal colocada. Pô, tá um horror a cidade. Isso é o quê? O cara que tinha que fazer o melhor asfalto, o cara faz um asfalto meia boca, mas cobra o preço O do asfalto dura 2 chuvas. Ah, Ah, é é. por isso. Eu já fiz esse cálculo. 2 chuvas ou 3 É o caminhões? seguinte, asfaltou a rua, 2 chuvas, 4 cachorros. acabou. Já era. Ô Salles, porra, obrigado por você ter vindo. Você que estava aqui com a gente também, aqui na... Não participou vejo aqui ele mais. da... Jovem Pan, Agora pô. tá lá em Brasília. Tá lá, tem que trabalhar. Mais umas É, externas. trabalhando. Quando Pois tiver é. um tempinho aí, aparece aí Uma pra colher gente de bater um chá papo, pra trocar gente. uma ideia, brigar, né? Faz tempo que a gente não briga. Ó, a gente gosta. Hã? Zé, Faz tempo que a gente não briga, Carlos. Tinha que Chegava lá, voltar. como é que ela chama a canhoteirinha aqui da... Tava- Sumiu. Amanda. Amanda, claro. Mas ele Amanda fez Salles? as Onde pazes. tá a Amanda? Tá no Jornal da Continua. É? Tá por aí. Salles? Tem o... Não, o Salles, no Clarice? final, eu lembro no último dia, Você ele sabe que entregou a campanha. flores Não, pra ó, Amanda. ela é inteligente, ela é preparada. Por que ela tem uma visão totalmente equivocada e ela insiste. Mas uma das coisas que eu mais ouvi na campanha, a deputado. Deputado, ministro, como é que o senhor aguenta a Amanda Klein? O que mais me falava era isso. Mas era bom, porque ela dá debate. Ela Educada. Ela é educada. Ela é boa, ela é preparada, ela tem postura. Bem inteligente. Agora, ela tem uma visão totalmente diferente da minha, né? Ela tudo tem a bem. típica visão esquerda caviar.
carro blindado, mora na Vila Nova Conceição, filho em escola bilíngue. Isso aí. Mas né? É o Sami, é o Sami. O Samidana. Mas com uma diferença que eu nunca votei. Filho bilíngue Tem duas e Lula lá, diferenças. pô. Aí você faz o L, aí você pergunta, Escola de 15 Tem duas pau. diferenças. Mauro Shampoo. Olha o Mauro Shampoo aí, ó. é o L de London School of Não, Business. para com isso aí. Eu nunca votei no PT e também nunca pintei o cabelo. Tem duas coisas que eu nunca fiz. Conceição. Olha aí. Coisas que eu nunca fiz. Tem duas coisas que eu nunca fiz. Olha o craque do Ibis aí, ó. Para, pô. O craque do O Ibis. Sami fica bravo. O craque do Deixa eu Ibis falar sério. Deixa eu falar é o sério. Haddad. Trincheira, compadre. Peraí, Bolsonaro. O Haddad, cadê? Que ele é o craque do Ibis agora? É o craque do Ibis, tá lá. Cadê o craque do Ibis? É o Haddad. Mauro Shampoo. Mauro Shampoo, o craque do Ibis. Esse é o craque do Ibis. É o Haddad, pô. É o melhor do pior. Parece o Haddad com o meu nome embaixo, não, pô. Tira isso daí. É o melhor do pior.